Dai, Ico, dale, ale, let's go. Vambora pra mais um dia de Copa, meus amigos. Tô gravando esse vídeo aqui no momento que acabou Holanda e Japão e hoje tá tendo um desempenho muito legal. Primeiramente, pedir desculpa pelo atraso no vídeo, pelo menos deu pra poder postar algumas percotações do jogo da Alemanha. Sei que você não confiou na da 365 veio, postei também da Betano que veio, postei pro jogo da Holanda uma da BetMGM que veio. As dicas todas estão vindo e vamos embora para as dicas desta segunda-feira, hoje de forma antecipada. Então, se você é novo aqui no canal, deixa o like e já se inscreve aqui. Quero também avisar vocês que a gente vai ter aqui os palpites de placar exato que vocês tanto estão me pedindo. Vai ter aqui ao final do vídeo e eu tô postando eles também em forma de shorts aqui no nosso canal, então já segue a gente e deixa o seu like, que é super importante. Comenta com seus palpites também, tá? E vamos embora, que seja uma excelente segunda-feira de bets. Ontem o dia não foi tão bom, mas hoje tá muito legal até o momento que ele termine, que a gente fecha aí com chave de ouro, tendo bons greens nos próximos jogos. Vamos pra cima, é Copa do Mundo. Tiquinho, quero apostar depois da vinheta. Vamos embora, pessoal, para os palpites desta segunda-feira. E diferente de ontem, hoje o dia tá super legal. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente ganhou na aumentada do jogo da Alemanha e nas outras duas dicas que eu enviei aqui no canal. No jogo da Holanda a gente ganhou também com a aumentada que eu enviei. O empate no da Holanda acabou sendo reembolsado no último lance, uma pena demais. No jogo do Costa do Marfim contra o Equador ganhamos, né? No under goals e over cartões que eu enviei para vocês o bilhetinho. E agora estamos pelo jogo da Suécia contra a Tunísia, tá? A gente começa hoje com o jogo da Espanha contra Cabo Verde. E antes de mais nada, pessoal, verifique se você está inscrito aqui e você não tem noção do quanto um like seu ajuda, o quanto uma inscrição você ajuda o produtor de conteúdo. Então, assim, dê essa moral aqui, porque, pessoal, fortalece demais e anima a gente vê o vídeo crescendo, a galera reagindo, a galera comentando e a gente podendo auxiliar mais pessoas, tá? A Espanha chega para essa Copa do Mundo como uma das grandes favoritas, obviamente o título, time que venceu a última Eurocopa, recheada de grandes talentos e ótimos jogadores, um time com um futebol muito ofensivo e diferente de outras Copas, né? A Espanha, ela tem um time que, além de trocar passes muito bem, ela não fica só naquele cisca-cisca da Espanha, que inclusive causou eliminações nas últimas Copas, né? Desde que foi campeã, a Espanha não passou das oitavas de final. Então a Espanha é um time que tem que se provar nessa Copa do Mundo e nesse estilo do time, como eu falei, é muito menos cisca-cisca e muito mais criatividade e ofensividade. Se você piscar o olho, a Espanha te goleia. E o elenco da equipe compõe aqui com algum dos principais jogadores da Europa. O Rodri, principal articulador do meio-campo, apesar de ter estado lesionado boa parte do campeonato, deve ir para o confronto. Além dele, a gente tem jogadores do gabarito de Dani Olmo, Nick Williams, Pedri, Cucurella, Yeremy Pino e Lamine Yamal, que é o principal atacante dessa equipe. Ele chegou a ter uma lesão, mas provavelmente vai para a partida. E eu tô muito de olho também no Oyarzabal, que é o atacante, e para mim tem grande chance de ser o artilheiro dessa Copa do Mundo. A Espanha chega como realmente muito favorita, muito forte, defensivamente bem estruturada e grande favorito diante da seleção de Cabo Verde. Nos amistosos preparatórios aqui, a Espanha deu um baile 3-1 diante da equipe do Peru, vem de 10 jogos de invencibilidade, como eu falei, um dos times mais difíceis de serem batidos. Vai enfrentar a equipe de Cabo Verde, que vem melhorando o seu nível de desempenho jogo a jogo, ano a ano, e isso trouxe a seleção para a Copa do Mundo. Uma equipe que busca compactação das suas linhas, um bom estilo defensivo e que tem como principal característica engrossar confrontos qualquer que sejam os adversários. Inclusive contra adversários europeus, o time de Cabo Verde tem um histórico positivo, né? 13 jogos, se eu não me engano, acho que só perdeu uma vez. Então a equipe de Cabo Verde chega para aqui, depois de ter batido na equipe da Sérvia com sonoro 3-0, além de um 3-0 diante da equipe de Bermuda. Se a gente vai ver uma surpresa ou não, isso só o futebol e a Copa do Mundo vai nos trazer, mas que é uma equipe que num 4-2-3-1 compacto, estruturado e perigoso, que muitas vezes vira um 4-5-1, a Cabo Verde deve realmente dar a bola aí para a equipe da Espanha e tentar se defender. Resta saber se vai conseguir. Como eu falei, os resultados recentes da equipe de Cabo Verde incluem muitos jogos onde a equipe não sofreu gols e a grande esperança da equipe aqui é segurar o máximo possível e conseguir uma bolinha naquelas histórias magníficas da Copa. Agora, acreditar que isso vai acontecer é realmente muito complicado. Linhas do jogo, pessoal, bastante esmagadas aqui pro lado da Espanha, que é um super favorito aqui. Linha de over goal tá em 3,5. O grande problema é que a gente conta com gol só da Espanha, né? A gente não conta com tantos gols dos dois lados assim. O que eu gosto pra esse jogo, pessoal? De cara, aumentada da BetMGM interessante. Eu passei pro jogo da Holanda e vou passar para esse
Aqui uma aumentada também, as aumentadas da BetMGM estão muito legais. Eu vou pegar aqui a Espanha para ganhar no primeiro tempo e para Cabo Verde, seu time com mais cartões no primeiro tempo, tá? Uma odd acima de 4 para duas coisas que são padrão aqui de confronto, eu acho interessante. Vou jogar ao vivo, pessoal, eu quero ver um pouquinho esse Cabo Verde em campo. Ele tá mais perto do que é Curaçao, que foi goleado pela Alemanha hoje, ou se ele tá perto de algumas seleções mais combativas. Por ter se classificado num continente mais combativo, eu acho que Cabo Verde tem chance de engrossar esse jogo. E o handicap -1 da Espanha ao vivo é uma boa pedida. Pressão da Espanha também no primeiro tempo com finalizações, escanteios e chute a gol é interessante, tá? E as minhas dicas para este confronto, beleza? Em termos de jogadores pra gente poder ficar de olho, pessoal, eu vou separar alguns aqui pra vocês. Primeiro deles aqui, finalizações do Oyarzabal. Como eu falei, ele é um provável marcador de gol nesse jogo, ele é um provável goleador dessa Copa do Mundo, e além dele a gente tem o Nico Williams, que ataca em profundidade aqui, gera grande volume de finalização, dos principais jogadores dessa equipe, finaliza muito, e também o Lamine Yamal do Barcelona, que esse aí dispensa apresentações, tá? Para desarmes do lado da Espanha, pessoal, ficar de olho no Yamal, no Cucurella e também no Rodri, tá? Esses três jogadores são interessantes, o Pino tá aí na tela também, mas não sei se ele vai ser titular não. Para cometer falta, também vamos com o Rodri, vamos com o Cucurella e vamos com o Lenormand, três jogadores aí que podem cometer falta nesse jogo. Pro lado de Cabo Verde, pra gente poder ficar de olho nessa Copa, eu vou chamar a atenção aqui para três jogadores no lado de finalização, tá? Primeiro deles aqui de finalização, o Ryan Mendes, que é a principal referência ofensiva dessa equipe, o Giovanni Cabral, que é um jogador muito vertical, que pode aí conseguir chutes quando encontrar qualquer espaço, pode conseguir um chute longe, e o Gilson Tavares, esse também é um centroavante aí que pode conseguir as suas finalizações. Para desarmes, vamos de Kevin Pina, que é o principal volante defensivo aí do time, líder de recuperação de bola, o Deroy Duarte, que é o meio-campista de muita intensidade, e o Steven Morena, que é um lateral que constantemente envolvido em ações defensivas, e quem pegar ao lado do Yamal pode ter alguns desarmes e também faltas, né? Não à toa, eu tô quase repetindo aqui os três jogadores, vou de Pina, vou de Duarte e também com o Logan Costa do Villarreal, que é um zagueiro muito agressivo, e para poder parar essa Espanha, meu amigo, é só na falta, então olho nas faltas, né, desses jogadores, beleza? Então esses são os meus palpites pro jogo da Espanha e vamos agora pro jogo da Bélgica contra a equipe do Egito. A Bélgica não é mais aquela seleção e geração belga que muito encantou, mas verdade também seja dita, nunca nada ganhou. Então essa geração belga, embora tenha alguns jogadores ainda remanescentes, está buscando o que foi todo aquele sucesso prometido. Alguns jogadores, como eu falei, como o próprio De Bruyne ainda estão aí, o próprio Lukaku também, mas tem alguns novos jogadores que fazem essa Bélgica manter o seu DNA, que é um DNA o quê? Ofensivo, propositivo, de criação de chances. E dois outros jogadores que não são Lukaku e De Bruyne me chamam bastante atenção. Um deles pode surpreender muito nessa Copa do Mundo, é o Yeremi Doku do Manchester City. Ele é muito bom jogador, então chute a gol dele, finalização para fora, porque ele também chuta bastante para fora, e até mesmo gol aqui, em detrimento de outros, paga muito a cotação dele, é interessante. E o Ketelaere também, que é um jogador para poder ficar de olho aqui, que eu particularmente gosto bastante dele, tá? Meio campo é composto, pessoal, por uma dupla que também é muito forte, que é Tielemans e Onana. Um joga no Aston Villa, o outro também. Uma das duplas mais fortes que a gente tem nessa Copa do Mundo de meio campo é essa dupla da Bélgica, e não à toa esse time chega invicto nos últimos 10 confrontos, com vitórias diante de seleções muito fortes. Um 5-2 diante dos Estados Unidos, que jogou futebol muito forte na Copa, empatou com o México, ganhou da Croácia, ganhou da Tunísia de 5-0, ganhou de 7-0 de Liechtenstein. Então, assim, essa equipe da Bélgica é de se respeitar e tem chance de ir longe nessa Copa do Mundo. Eu não quero Bélgica no meu caminho, não. No caminho da Bélgica hoje, pessoal, a gente tem aqui a equipe do Egito, que é uma seleção que é muito forte no seu continente, vem para mais uma Copa do Mundo, mas que na Copa passada desempenhou mal, assim como vem desempenhando frequentemente mal. É ultra dependente do Salah, que já não vive mais os seus melhores momentos, inclusive fez uma temporada muito abaixo, mas pelo menos tem o Marmoush também, que pode dividir esse protagonismo, e é um time muito forte. O time joga aqui normalmente num 4-3-3, que se transforma num 4-5-1 quando o Egito não tem a posse. A estrutura defensiva do Egito é o que traz muitas vezes os seus jogos equilibrados,
equilibrados e as suas vitórias, porque fazer um gol no Egito realmente não é fácil. O time deve ceder aqui um pouco mais a posse para a equipe da seleção da Bélgica, tentar segurar e encontrar os seus espaços, mas acredito que não vai ter um jogo fácil pela frente não. Gosto da pressão da Bélgica, com chutes e com finalizações da seleção da Bélgica, tá? E acredito que a seleção belga tenha boas condições de vencer e vou recomendar para vocês aqui a vitória da Bélgica nesse jogo. A gente ainda não tem muitas supercotações que abriram para esse jogo, então aí a gente vai ter que acompanhar lá no grupo gratuito, tá? Para finalizar, pessoal, no lado da Bélgica, separei 3 jogadores para vocês aqui, o Lukaku, o Trossard e o De Bruyne. O Trossard é um jogador que é muito versátil aqui e o Doku também, como eu falei, para poder ficar de olho, tá? Desarmes, Onaná, Tielemans e o Dekuipé da equipe do Brighton. E para cometer falta, também vou com o Onaná, com o De Bruyne, que participa aqui de algumas recuperações, e também com o Tielemans. No lado do Egito, pessoal, vou ficar com 3 jogadores aqui. O primeiro deles, o Salah, obviamente, que é a principal referência ofensiva, a estrela do time, jogador que chama a responsabilidade, mas também fique de olho nas jogadas do Marmouche, porque ele pode ter cotações mais altas aí, mas ele tem uma participação ofensiva muito grande e vive o melhor momento do que o Salah no momento, tá? E para poder finalizar, o Mustafa Mohamed, da equipe do Nantes, que é um centroavante também que concentra algumas partes do cruzamento que pode, inclusive, conseguir algumas finalizações. Para desarmes, Randi Fati, que é o principal jogador de meio campo aí dessa equipe, o Marwan Atia, da equipe do Al-Ahly, que participa intensamente da recuperação, e o Abdelmonem, da equipe do Nice, que é um zagueiro muito forte, tá? Para cometer falta, também vamos de Fati, Atia e o Rami Rabia, da equipe do Al-Ain. A grande maioria da seleção do Egito joga no seu continente, é um time que vem conseguindo alguns bons desempenhos, tanto em Mundial quanto também no Mundial de Clubes, né? Então é um time perigoso, mas eu acredito que a Bélgica vai conseguir impor sua vantagem. Meu placar para esse jogo, acho que eu esqueci de falar do placar da Espanha, né? 3-0 para a Espanha, e eu vou de 2-1 para a Bélgica neste segundo jogo, beleza? No terceiro jogo, pessoal, a gente tem aqui a Arábia Saudita contra a equipe do Uruguai. E se na Arábia Saudita a gente tem jogadores que na sua imensa maioria, eu acho que só um não é jogando na Arábia Saudita, no Uruguai, nenhum jogador uruguaio convocado. Que surpresa, né? Isso mostra que a seleção do Uruguai é uma seleção forte, porque tem jogadores jogando nos grandes centros, tá? E começando a falar sobre a Arábia Saudita, é uma seleção que não vai para as oitavas desde a sua primeira participação, que foi nos Estados Unidos em 94, mas vem evoluindo e melhorando seus resultados ano a ano, inclusive com uma vitória surpreendente sobre a campeã argentina na estreia da Copa passada. O fato do futebol árabe ter ficado muito mais competitivo também, obviamente, eleva o nível dessa equipe, que tem jogadores que jogam nos principais clubes do país. De se destacar aqui alguns jogadores que vocês vão conhecer aqui, que vocês devem apostar em chutes dele e tudo mais. O Salim é o da Sari, além do Al-Burakin e do Al-Handan. Os 3 jogadores de frente nesse 4-3-3 da equipe da Arábia Saudita, que é uma equipe que tem intensidade física também, melhorando a sua qualidade e um pouco a sua força no lado defensivo, tá? O time da Arábia Saudita chega para esse confronto aqui com um resultado interessante diante de Senegal, mas antes disso tinha perdido muitos dos amistosos. Então é uma incógnita meio que como a Arábia Saudita vai chegar para esse confronto aqui. Certo é que vai tentar se defender e segurar a seleção uruguaia, até porque não tem um histórico entre essas duas equipes aqui. Não sei se vai aparecer no nosso provedor aqui de resultados. Vamos ver se tem um head-to-head aqui. Infelizmente não tem. Aqui, ó, confronto direto. Na Copa, né, teve um 1-0 em 2018 aqui do Uruguai, se não me engano foi um gol do Cavani. Curiosidade pra vocês, eu estava nesse jogo lá na Rússia. O Uruguai chega por sua vez fazendo uma campanha na Copa das Eliminatórias muito forte. Começou com um início absoluto, grandes vitórias, passando o trator em todo mundo. E no final aqui recente, o Uruguai deu uma tropeçada, né? Tanto é que não vence há 4 jogos, com uma falta de criatividade ofensiva. E essa falta de criatividade pode ser explicada pela ausência de 2 jogadores que foram um dos grandes artilheiros do Uruguai nos últimos anos, a saber, Cavani e Luis Suárez, que não mais jogam pelas seleções e obviamente vão deixar muita saudade, tamanha a qualidade desses 2 jogadores. Mas o time está bem servido, por quê? Porque se não tem nenhum dos dois, tem aqui simplesmente o Vinhas, mas o principal, o Darwin Núñez, o atacante muito forte, tá? O meio-campo é o grande setor sólido da equipe do Uruguai, o grande perigo desse time que tem Araújo, Ugarte do United, Bentancur e também o Valverde do Real Madrid. Esse meio-campo tem tudo para ser um dos melhores da Copa, de uma seleção física, intensa e que não costuma
bobear. Só que o Uruguai não é um time que encanta em termos de resultado. Dificilmente vence por larga margem, dificilmente vence por handicaps. E a cotação de 1,48 é uma cotação que eu tenho um pouquinho de receio. Primeiro que, como eu falei, o Uruguai tem dificuldade ofensiva, então você sai atrás, vai ter bastante dificuldade para virar. Segundo, que quando faz o gol, senta muito em cima das suas vantagens. E terceiro, que o adversário é um adversário para poder ser respeitado. Eu vou recomendar nesse jogo, pessoal, o menos de 2,5 gols. Por quê? Porque ele pega a grande maioria dos placares mais prováveis, que são 1-0 Uruguai, 1-1, 2-0 Uruguai, e eu acho que a gente perde eventualmente num 2-1. Acho que esse é o cenário do Red traçado aqui. E eu não descarto uma zebra da Arábia Saudita não, mas eu acho que o jogo vai ser bastante truncado, pegado, de forte poder de marcação, e o menos gols aqui é uma boa pedida. Inclusive, pessoal, menos de 3,5 gols no jogo da Arábia Saudita contra o Uruguai e menos de 3,5 jogo do Irã, já antecipando aqui contra a Nova Zelândia, é uma duplinha muito boa para hoje, tá? Meu placar exato para este confronto aqui, pessoal, eu vou de 1-0 para a equipe do Uruguai. E para poder finalizar, né, separar aqui os destaques desses dois times, começando, né, pela equipe do Uruguai, onde obviamente a gente vai ter o atacante Darwin Núñez, do Al Hilal, que é a principal referência ofensiva, o Valverde, que chega constantemente na área para poder chutar de fora, para poder finalizar, e o Maximiliano Araújo também, do Sport, né, que ataca em profundidade, mas a gente viu também que pode pintar o Vinhas, e também tem o Ugarte, e também tem do outro lado lá, quem que me fugiu agora na equipe do Uruguai? É o próprio Araújo mesmo. Então é isso, pessoal. No mercado de desarmes, vamos de Ugarte, Ronald Araújo, da equipe do Barcelona, e o Bentancur, da equipe do Tottenham. Para faltas, vamos de Ugarte, Maximiliano Araújo e também o Bentancur. As informações estão na tela aí no nosso guia para vocês, tá? Do lado da equipe da Arábia Saudita, eu acho que finalizações da Arábia Saudita pode ser bem interessante nesse jogo. Eu vou com as finalizações do Al-Nassr e do Al Hilal, que é o principal jogador ofensivo desse time, né? Que fez alguns chutes aí no Mundial, fez gol e tudo mais. O Al-Buraquim, do Al-Ahly, e o Al-Hamdam, da equipe do Al-Nassr. Esses três jogadores para finalizar, pode ter boa pedida e pode ter inclusive jackpot aí com finalizações muito altas desses jogadores. Para desarmes, pessoal, vou com Mohamed Kanu, com Nasser Al-Dassari, que volta para poder recompor, e com o Nawaf Buchal, que é um lateral aí, e esses jogadores para corredor aí sempre interessante para desarmes. Em faltas, Mohamed Kanu, Al-Dassari também, e o Abdul Hamid, que é do Lens, é um lateral também bastante agressivo, beleza? Para poder finalizar, a gente tem um jogo que, se não é o que mais vai encher os olhos em termos de qualidade futebolística, ele vai ter toda uma atenção por conta do que vem acontecendo extra-campo, né? Com o Irã tendo que ter a sua base de seleção no México, então vai ter que viajar para o SoFi Stadium no dia do confronto, com todos os imbróglios e entraves que o governo tem imposto, não só para o país, mas também para a seleção. Então, assim, deve ter uma burocracia grande, e os Estados Unidos vai tentar atrasar a vida da seleção da maneira mais possível que der. E a seleção do Irã é uma seleção forte, cara, que tem, por conta disso também, de todas essas dificuldades, um incentivo, de certa forma, até para poder se provar, né, e mostrar o seu patriotismo, mostrar a sua força. Agora resta saber se os jogadores vão comprar isso, porque muitos jogadores e até pessoas do país não são de acordo. Então, assim, eu não vou ficar entrando aqui no ambiente político, mas esse jogo ele tem um quê de incerteza grande. Certo, se tem uma coisa na equipe do Irã, é a presença do seu principal jogador e melhor jogador da equipe, que é o Mendy Taremi, que é o artilheiro da seleção, o principal jogador desse time, que tem uma estrutura defensiva forte, com linhas compactadas e com um forte poder de marcação. O Irã chega para essa Copa do Mundo aqui com alguns resultados positivos, as derrotas contra o Uzbequistão, Rússia e Nigéria recentes, com bons resultados diante de Gâmbia e Costa Rica, com um desempenho ofensivo interessante e até surpreendente. Eu tava querendo pegar finalizações aqui para o Irã, só que eu fiquei com receio do time fazer o gol e sentar um pouquinho em cima da vantagem, mas pode ser uma pedida interessante aqui. O adversário da equipe é a Nova Zelândia, que, pelos resultados aqui na tela, vocês já veem que não é uma seleção muito forte. Chega como zebra aqui para este confronto. A equipe da Nova Zelândia, protagonista no seu continente, mas não tem nível de enfrentamento muito alto. E a gente vê que quando aumenta, o time tem muita dificuldade. 2-0 para o Equador, 2-1 para a Colômbia, perdeu também para a equipe do Haiti de 4-0, perdeu recentemente para a equipe da Inglaterra, e tem como principal esperança todas as bolas no Chris Wood, jogador do Nottingham, principal referência ofensiva dessa equipe, um jogador de muito gabarito. A equipe da Nova Zelândia joga num 4-3-3 aqui, com Stametite, Jobel e o Singino nesse meio campo, e à frente tentando criar, mas sempre com jogadas orientadas de uma verticalidade, buscando o Chris Wood. Defensivamente, né,
A Nova Zelândia é uma seleção muito física, então são passes muito quebrados, então olho em faltas, olho em finalizações, porque esse jogo tende a ser um joguinho um pouco pegado. Para essa partida aqui, pessoal, eu vou fazer a famosa duplinha safada, né? Que é dupla chance do Irã com menos de 3,5 gols. Eu acredito que o Irã tem chance sim neste confronto. É uma seleção que tem muito que provar, que tem mais qualidade técnica e enfrenta um adversário acessível, e essa é uma das histórias curiosas dessa Copa do Mundo para a gente poder acompanhar. Em termos de finalizações, pessoal, vou começar recomendando aqui pelo lado do Irã, obviamente, Taremi, né, jogador do Olympiacos, principal atacante do time, o Azmoun, da equipe do Serrabe Akali, e também o Mohamed Morrebi do Rostov, que ataca em profundidade. Para desarmes, vão do Ezatalo Roni, o Chesme e também o Mohamed Ahmadi. Nomes difíceis, hein? E para faltas, Chesemi, Exataloui e o Khalidesh. Nossa senhora, tá difícil aqui. Pelo lado da equipe da Nova Zelândia, pessoal, para finalizações aqui a gente vai ter o Chris Wood, que é um jogador de muito gabarito, como eu falei com vocês, o Ben Wayne e o Elijah Just, da equipe do Montreal. Para desarmes, a gente vai ter aqui o Stamenit, o Kakassi e o Bindon. E para faltas, a gente vai ter aqui o Stamenit, o Boxal e o Bindon, beleza? Esses foram os meus palpites, pessoal. Comente com seus também. Verifique se você está inscrito, deixa o like e vamos embora para uma excelente segunda-feira de bets. Começar a semana aí com o pé direito, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e boas bets.